Alô, alô, torcedor! O programa Hora dos Natãs está no ar, trazendo tudo sobre esporte, o resumão da semana e os pitacos da rodada. Hora dos Natãs. Hora dos Natãs. Alô, alô, torcedor, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Hora dos Natãs. E eu sou o Natan Haddad e estou aqui com o Natan Augusto. Oba, Neite, você tá bem? Eu tô bem, Neite, você tá bem? Hoje, gente, o programa é totalmente pensado da melhor forma pra entreter você, informar. A gente vai falar sobre a Libertadores, a Sul-Americana, o majestoso, né, que é o clássico entre Corinthians e São Paulo, e também NBA, Fórmula 1. E não se esqueça que hoje, depois do programa, o que tem, Nathan? Hoje, depois do programa, aqui a gente vai abrir uma live no nosso Instagram e vai ter um sorteio no nosso canal, que a gente já avisou vocês há 3 semanas. Quem acompanha a gente no nosso Instagram, no nosso YouTube, sabe de tudo. Eu também tô aqui com a Estela, que tá ajudando a gente nas gravações e nas câmeras. E vambora, né, Nathan? Falar um pouco da Libertadores, que já tem time que tá oficialmente eliminado, né, Nathan? E também um time que já tá oficialmente dentro da competição. Vários times estão oficialmente dentro da competição, né, Nathan? Sim, sim. Muitos estão eliminados e muitos estão dentro. Os brasileiros, em certa forma, estão bem na competição até um certo momento. E eu não aguento mais começar a falar sobre Libertadores nesse canal. Acaba um pouco o Libertadores. Não, eu não aguento mais falar de uma coisa da Libertadores. O quê? O Palmeiras segue 100%. O que você tem a me dizer, Ney? É que o Palmeiras só venceu na competição. Venceu mais uma vez o Emelec. Foi por 1-0, o gol foi de Danilo. E agora garantiu o primeiro lugar, né, Nathan? O Palmeiras com 15 pontos e o Deportivo Táchira, que é o segundo, com 7. O Danilo, depois que foi convocado... Justificando a convocação. Não cansou de fazer gol, né? Não cansou. Falou, é agora, meu momento de brilhar, a Copa tá perto, vamos aproveitar, né? Exatamente. É bom pro Brasil, né? Bom pro Brasil, que na posição de volante tá cheio de feras. Exatamente. De seleção brasileira já falamos no programa passado, né, Tite? Muito obrigado. No grupo A é o Palmeiras que tá jogando. No grupo B, o Atlético Paranaense venceu o Libertad por 2-0. O gol foi de Coelho e Canóbio. Como que é? Coelho e Canóbio. Nathan! Muito obrigado. O Atlético, com essa vitória, ele assume a segunda posição na competição. O próprio Libertad é o primeiro, os dois com 7 pontos. E o The Strongest e o Caracas, os dois estão com 6. É um grupo bastante concorrido, né? Muito equilibrado. A próxima rodada, que é a última, vai ser... Qualquer um. decisiva. O último pode ficar em primeiro, o primeiro pode ficar em último, doideira. É, doideira, maluquice o que vai acontecer na próxima rodada, né? Aguenta coração, amigo. E o grupo C, Nathan? O grupo C, Bragantino perdeu para o Estudiantes, né? Mas, com gols de... Meu Deus do céu. A derrota, né, complicou o Braga na competição. Leu de cima, né? Leu de cima. Acontece. Bom, complicou o Braga, né, que está em segundo colocado, mas ainda pode garantir Pode conseguir se classificar. A classificação. Mas essa classificação talvez dê muito errado, né? Porque o Bragantino é o segundo colocado com 5 pontos. O Estudiantes é o primeiro com 13, disparou. Estudiantes tá lá longe já. Tá longe. O Vélez é o terceiro com 5º e o Nacional é o último com 4. O último jogo do Bragantino na fase de grupos é Nacional e Bragantino fora de casa. O Bragantino vai até o Uruguai. Se perder tá fora, se empatar depende que o Estudiantes vença o Vélez. Se vencer tá dentro. E muito provavelmente o Bragantino consegue essa colocação, mas... É Libertadores, né? Libertadores, tudo pode acontecer. Exatamente. Bom, de qualquer forma a gente tá torcendo pelos brasileiros na competição. Exato, depende do seu ponto de vista. Depende do meu ponto de vista,
Alguns times a gente, né, nunca gente- sabe. A gente torce pra que caia mesmo na competição. Mas, sem clubismo agora, a gente torce pro Bragantino, né? Impressionante, impressionante. Então tá bom. No grupo D, temos o nosso primeiro brasileiro eliminado, Infelizmente. mas é o brasileiro que foi até a fase de grupos, né? Que o Fluminense já caiu na pré. Uhum. É o América, né? O América, que é a primeira participação dele em Libertadores. Neita, por uma primeira participação, você acha que o América foi bem ou não? Bem não foi, mas é o esperado. Que é uma competição completamente diferente do que você se vê em Copa do Brasil, por exemplo, em Brasileiro. Libertadores é Libertadores, né? Mas eu particularmente esperava que o América chegasse a um terceiro lugar que levava pra Sul-Americana. Sim. Mas o América é o o América foi um vacilo do América, 3 minutos, que mudou o jogo inteiro. Eles levaram 2 gols em 3 minutos no primeiro tempo, né? Dos 40 minutos. Dos 40 aos 43. Aos 43. E é isso, né? Agora tem que seguir o jogo. Levantar a cabeça Levantar e a pensar na cabeça. próxima partida. E próxima partida garantir os 3 pontos. A gente só não foi jogador porque faltou futebol, porque a frase a gente tem. Né? A gente lábia tem. a gente tem. A jogador. gente tem a lábia. O América abriu o placar, como o Nathan muito bem disse, com Marlon e Maidana, depois tomou os 2 gols. Mas no mesmo grupo, o outro time de Minas Gerais, o Galo, venceu o Independiente Del Valle por 3-1. Hulk marcou mais 2 gols. 2 gols do Hulk. 2 golaços do Hulk. Gol lá. Alô, Tite! Brincadeira. E o outro foi um golaço do Sávio, Nathan. 3 golaços. E o Galo mostra que vem forte esse ano, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Ai, credo. Ai, credo, o Galão ganhou mais uma vez. Exato. O Galo é o primeiro colocado do grupo com 11 pontos. Tolima é o segundo com 8. O Del Valle é o terceiro com 5º. E o América é o último, o Lanterninha, com 2 Apenas pontos. 2 pontos. Apenas 2 pontos. Pra se classificar, tem que ganhar... se classificar não. Pra ir pra Sul-Americana, precisa ganhar do Del Valle. E aí torcer com aquela questão de saldo de gols, né? Saldo de gols, é isso. Difícil a situação do América. Eu acho que é melhor focar no brasileiro. Foca no E na brasileiro, Copa segue do o Brasil. jogo. Se tiver na Copa do Brasil. Não, tá na Copa do Brasil. Tá na Copa do Brasil. Grupo E, Nathan. Corinthians foi até Argentina, La Bombonera. Palhaçada o que o Boca fez. Palhaçada que o juiz operou nessa Operou, partida. sem contar que os torcedores conseguiram, do Corinthians, né, que foram em caravana e tudo mais, conseguiu entrar só no segundo tempo, porque eles fizeram uma barreira ali na entrada do jogo. Entraram só no segundo É tempo. uma falta de respeito. Não De porque respeito. é Mas Corinthians. toda vez isso acontece. Acontece, eles sempre fazem isso com os brasileiros. E... E a Conmebol não faz porcaria nenhuma. Comebol, seus pipoqueiros. Os pipoqueiros. Mas falando do jogo, o Corinthians abriu o placar com Duqueiroz, que falou, antes de começar o jogo, né? Antes de ir, né? Pressão é jogar na minha quebrada. La Bombonera é tranquilo. Rapaz! Ele foi ousado Foi no que ele ousado. falou, mas correspondeu. Sim. Foi lá e meteu gol. Fez Foi lá e gol meteu gol. rápido. Lá e cá, rápido. E o Corinthians... Esse gol salvou o Corinthians. Salvou porque o Boca dominou o jogo. Foram 75% de posse de bola pro Boca, contra 25% apenas do Corinthians. Sem contar que o Boca deu 10 chutes ao gol, fez um gol. Corinthians deu um chute ao gol, fez o gol. Eficiência. Eficiência. Vitor Pereirismo. Pergunta se com o Silvinho tinha isso. Não tinha. Com o Silvinho não tinha. com o Silvinho nem tinha. chegava no meio do Não campo. tinha, era palhaçada o Silvinho. O Corinthians abriu o placar com o Duqueiroz, como a gente muito bem disse. E quem empatou foi o Benedetto, que o Nathan tem pesadelos com Tem ele pesadelos. até hoje. Ai, não fala esse nome. Mas mesmo com esse empate fora de casa, o Corinthians muito provavelmente ficará em primeiro do grupo. Basta vencer o Always Ready na próxima rodada e torcer para um empate entre Cali e Boca, que vai ser no La Bombonera também. Mas se o Cali ganhar, o Corinthians tem que golear o Always Ready, que coisa que, na minha opinião, não é impossível. Dentro da arena. Nathan ousado. Ousado. Não é impossível. Meu, esse time é muito ruim. É muito ruim. Não é impossível golear dentro da arena. E é isso. A gente vai voltar aqui semana que vem pra ver o que acontecer. Você acha que semana que vem
Seu palpite estará correto? O Corinthians termina em primeiro do grupo. Em primeiro do grupo, Primeiro fechou. do grupo. É isso. É isso. É isso. Então é isso. Se o Neita diz, quem sou eu? Você é o Neito também. Eu também sou o Neita. No grupo F, Nathan, Fortaleza venceu o Alianza Lima fora de casa, com gols de Moisés e Pikachu, Grande Pikachu. e voltou a sonhar com classificação, né? Porque o River goleou o Colo-Colo por 4-0 e o saldo de gols deixou o Fortaleza em segundo lugar. O River é o primeiro com 10, Fortaleza e Colo-Colo nessa ordem são os dois com 7, e o Alianza Lima, o café com leite do grupo, tá com 1 ponto. Agora sim, o Fortaleza também é a primeira participação em Libertadores. E perguntando novamente a mesma pergunta que eu fiz com o Atlético, com o América. O Fortaleza tá fazendo uma boa campanha Ótima por campanha. ser a primeira... É ótima campanha, porque é um grupo que você tem o River, é o River. É o River. É o River. E também tem o Colo-Colo, né? Foi o que eu falei. O que eu esperava do América, eu esperava do Fortaleza, terceiro do grupo. Vai pra Sul-Americana e termina a temporada lá, né? Mas classificando para as oitavas é algo histórico, algo que acho que nem os próprios torcedores imaginavam. Coraçãozinho Voivoda. Coraçãozinho Voivoda, que é o lanterna do brasileiro, mas na Libertadores só que. É assim que que importa funciona. é Libertadores. O que importa é Libertadores. Neita, pra fechar os grupos da Libertadores, Flamengo. o Mengão venceu a Universidade Católica por 3-0, gols de Arão, Everton Ribeiro e Pedro. Olha o Pedro aí. Reviravolta de Pedro. Ele entra e faz gol. Ele entra, vai. Falou, Copa do Mundo tá chegando, preciso... Mas ele precisa ser escalado também, né? Não Precisa adianta ser só escalado. entrar no Mas intervalo. foi bem, fez gol. O que importa é isso. O que importa é isso, né? Que... Acho que ele não vai pra Copa, Neito. Eu também acho que não. Porque o Não Paulo vai. Souza não vai por ele. Não vai. Por sinal... Dá na goela. Que por sinal rachou o elenco dentro do Flamengo. Achou o elenco? Rachou o elenco que o nosso querido Diego Alves mandou até indiretinha. Ah, Elenco mimado do Flamengo. Pra desespero do nosso torcedor flamenguista, o Thiago, que tá ali. Pra entrar em desespero, que o Flamengo não vai ganhar nada esse ano. Falei, pronto. deu na goela. Dei na goela. Não vai ganhar nada. Nada. Tá mal no Brasileiro. Tá mal em tudo. É isso. É isso. Mas a Libertadores é líder do grupo. Impressionante. A Libertadores tem alguma coisa, né? Tem. As pessoas estão ruins nos outros campeonatos, mas na Libertadores tá bem. É. É assim, é isso que importa. Exato. É isso que importa. Jogar a Série B não tem problema. O que importa é estar no Brasileiro. Não, importa tá bem no Brasileiro. Não, bem na Libertadores e mal no Brasileiro. Exato. Ninguém quer ficar na Série A mesmo. Então, É. ninguém liga pra Série A. Pra que Série A? Série B é muito mais difícil. Já viu quem ganhar 2 vezes consecutivas da Série B? Pô, Neto, você foi muito... Caramba, velho. Nem é possível, né? Peço não. desculpa a todo mundo aí que escutou essa piadinha. Falando do grupo H, Flamengo é o primeiro com 13, Tadieres segundo com 8, Católica em terceiro com 4 e Sport em Cristal com 2. E assim a gente encerra A Liberta. a Libertadores e a gente vai falar de Sul-Americana, porque eu vi aqui agora, o Santos tá jogando até agora, né, Neito? Então, O juiz... não parou. Não, o juiz Gostou falou... do jogo, falou não. O juiz falou que só vai acabar o jogo quando o Santos fizer um gol. Senão não... Senão, assim, o Santos novamente ganhou. Estela, minha querida, a gente estava errado a todo momento. Mas o juiz operou. O juiz Porque o jogo não acabou ainda. O jogo não acabou. O juiz falou, vai ficar até o Santos fazer o gol. O Santos tem nada a ver com isso também. Também não tem. Mas é a segunda semana que eu falo isso, tô achando estranho. Tá bem É a segunda estranho. semana que o juiz tá, né? Será que a gente zicou reversamente o Santos? Bate na madeira. O Santos... Começar a falar do Santos na Sul-Americana. No grupo C, né? O Santos venceu o União La Calera por 1-0. Gol de Lucas Barbosa aos 56 do segundo tempo. 56 do segundo tempo. 16? Minutos de acréscimo. Meu Deus. Ele deu 16 minutos de acréscimo. 16? 16. Eu não escrevi errado aqui, não tá escrito errado. Palhaçada. Agora, esse resultado deixa o Santos líder do grupo e só depende de uma vitória sobre o Banfield na Vila Belmiro para se classificar. Sim. O Santos é o primeiro com 10, La Calera segundo com 8, Universidade de Quito em terceiro com 5 e o próprio Banfield, o último, com 4 pontos. No grupo D, a gente teve São Paulo contra Jorge Wilstermann. O Jorge Wilstermann. Wilstermann. Ai, que
pronúncia. O São Paulo venceu, o Jorjão da massa. Né? Gols de quem, Nathan? Nestor fez 2 gols e Patrick fez 1. Exatamente, São Paulo. Classificado, provavelmente, né? Não, já Já tá, confirmou, né? Bom, São Paulo tá em primeiro com 13 pontos, Everton tá em segundo com 8 pontos, Ayacucho com 4 pontos e o Jorge Wisterman está com 2 pontos em último colocado. Esse é o grupo D. E o grupo E, Internacional venceu o Independiente Medellín por 2-0, 2 gols de Edenilson. E agora o Inter só depende dele para se classificar, né, Nathan? Uhum. O Inter é o primeiro do grupo com 9, Guaiarenha segundo com 9, o 9 de outubro em terceiro com 4 pontos e o Independiente Medellín o último com 4 pontos 4 também. pontos. O que deixa o Inter na frente são os saldos de gols. E no grupo F tivemos uma polêmica. Diga, Nathan. Bom, o Atlético Goianiense, né, ganhou do Antofagasta por 1-0 com gol de Jorginho, porém, depois da partida, o que aconteceu? Depois da partida, não sei o que aconteceu, porque o nosso técnico Humberto Lauser foi demitido no fim de semana. No fim de semana, Fim de semana. após a partida, depois de uns dias. Esse jogo foi no meio de semana, Nathan. Então, depois dos dias, depois do jogo. É isso aí, Nathan. É isso Muito aí. bem, se perdeu aqui, mas tá tudo certo. Aí o Jorginho, o técnico, não que fez o gol, um técnico, assumiu a equipe e o Dragão venceu. E agora também depende só de um empate pra se classificar, né, Nathan? Sim, o Atlético está com 12 pontos na primeira colocação, LDU está em segundo colocado com 10 pontos, Defensa e Justiça está com 4 pontos na terceira colocação e o Antofagasta está com 3 na última colocação. O motivo do Atlético depender de um empate é que vai enfrentar a LDU, e que é o segundo colocado. Se empatar, Já não pode era. perder. Depende somente dele pra se classificar. No grupo G, teve um chocolatezinho aí fora de época. O Ceará venceu o General Cabadeiro por 6-0. Gols de Wesley, Kleber 2 vezes, Mendonça 2 vezes também e Zé Roberto. O Ceará agora está praticamente classificado e está 100% na competição, Neito. Uhum. Bom, o Ceará está em primeiro colocado com 15 pontos, Independente com 12, Lagaira com 1 e o Cabalheiro está com 1 ponto na última colocação. Próximo jogo do Ceará é contra o Independente. Exatamente, lá em Avejaneda. Acho que, se eu não me engano, tem que tomar uma goleada para não se classificar. Tá? Tudo muito nos conformes para o Ceará. Por fim, no grupo H, o Fluminense, Nathan, está matematicamente eliminado, porque empatou com o União Santa Fé, fora de casa, e ficou muito complicado, né, Nathan? Porque o primeiro colocado é o Júnior Barranquilla com 10, o União com 9 e Fluminense em terceiro com 8, né? Como na Sul-Americana só passa um, tem que ficar em primeiro. Então tem que subir, tem que escalar bastante aí. Tem que torcer para um empate contra o Júnior e o União na última rodada. E tem que vencer o Oriente Petroleiro, que está em último do grupo com 0 pontos, por 6-0, Nathan. Se o Vozão consegue... Pô, você foi cirúrgico nesse comentário. Foi cirúrgico. Nossa, que visão, hein, Nathan? Eu não esperava por essa. Nathan, fala agora um pouco do fim de semana. Sim. Temos clássico no Brasileirão, hein, Nathan? Na Neoquímica Arena. Corinthians e São Paulo. Exatamente, válido pela 7ª rodada da competição. Corinthians é o primeiro, São Paulo é o terceiro. Vale a liderança do campeonato. Qual que é seu palpite? 2-0 Corinthians. Deu na goela. Dei na goela. Jô? Roger Guedes. 2 do Roger Guedes? Ah não, um Roger Guedes e um no Jô. E um do Jô? Não sei nem se os dois vão jogar, mas... Olha como ele tá sendo cirúrgico. O Roger Guedes tá no meu cartola. Ele falou que o Jô vai fazer gol. O Jô tá magro, meu querido. O Jô magro, esquece. É isso. Se o Nathan disse... É isso. É isso. Mas temos problemas para o Corinthians, que busca sua primeira vitória em clássico no ano, né? Foram 5 clássicos e 5 derrotas. Uma contra o Santos, 2 contra o São Paulo, uma contra o Palmeiras. São Paulo, Palmeiras. Eu esqueci qual que foi o outro.
Eu nem lembro mais qual que é o outro. Foi tanta derrota. Foi tanta essa nem... Melhor deixar quieto. Deixa por aí. Ou foram 4? Não. Foi 4, um do Santos, o primeiro que demitiu o Silvinho. 2 na fase de grupos, que foi assim que o Vitor Pereira assumiu, que foi logo em seguida do outro. E a da semifinal. É o 5º clássico dele. E você já colocou aqui que vai perder, então. Eu coloquei errado. É que é tanta derrota. Não, ele já sabe que vai perder. Não. Tá zicado, esse ano não ganha clássico. Não, por um lado tem uma zica, mas por outro tem uma zica ainda maior. São Paulo nunca venceu na Neoquímica Arena, Neito. Sempre tem a primeira vez. Mas será que é agora? Acho que não, acho. Não sei. Pra você, quanto vai ser esse jogo? 3-1. Pra quem? São Paulo. Pro São Paulo. São Paulo. Eu jurei que ele ia falar Eu vou Corinthians. colocar aqui, ó. Eu não quero nenhum dos dois ganhar. 2-2. 2-2. 2-2. Ficou em cima do muro mesmo. Fiquei em então. cima do muro e é assim que funciona. Tá bom, então. O São Paulo, em 15 jogos, sofreu 10 derrotas pro Corinthians na Arena e 5 empates. Isso aí, Neito. Agora eu acertei os números. Mas tem mais um problema pro Corinthians. O Corinthians não vence São Paulo desde dia 13 de dezembro de 2020. Faz tempo. Tudo bem que teve a parada da pandemia. Sim, se você conta ali a parada da pandemia, faz um ano, assim, mais ou menos, que os jogos voltaram depois disso. Não, faz uns 2 já. Vai dar 2. Não, vai dar 2, mas ficou parado um tempo. Por aí. É muito número pra galera. 2 anos. Vai dar 2 Vai anos. dar 1 ano e meio. Por aí. Falando em número de jogos, foram 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas pro Corinthians. São Paulo venceu 3. O retrospecto não tá muito legal pro Corinthians, né? Não tá muito legal. Mas aí tem um fator ruim pro São Paulo também. Qual? Na semifinal do Paulistão desse ano, o Corinthians teve 48 horas a menos de descanso que o São Paulo. O Corinthians jogou na quinta, o São Paulo jogou na terça e foram jogar a semifinal do domingo. Creio que seja isso. Agora inverteu. Corinthians jogou na terça, São Paulo jogou na quinta e vai jogar no domingo. Tudo pode acontecer. É um fator que pode influenciar no jogo. Sim. Mas o jogo será no domingo, às 4 horas da tarde, né? E Nathan, como você mesmo disse, o Jô tá magro. Você acha que o Jô vai jogar mais do que o Caleri Nesse jogo? nesse jogo? A zica é muito grande na Arena, Neto. A zica na Arena é muito grande. Não vai arranjar nada. Tô com medo agora. Lembrando que o Corinthians não perde em casa desde o jogo contra o Santos. Exatamente. O Corinthians não perde em casa desde o jogo contra o Santos. Se for desconsiderar esse último jogo, desde que voltou a torcida, o Corinthians não perdeu em casa. A última derrota pro Corinthians dentro da Arena foi pro Flamengo, se eu não me engano, em agosto do ano passado. Que valia, acho que, pelo primeiro turno do Brasileiro ainda. De lá pra cá só teve essa derrota pro Santos, dentro da Arena, né? De resto, venceu ou empatou. O Corinthians é muito forte dentro de casa, principalmente com a torcida, né? Que influencia muito e todo mundo sabe disso. Né? O senhor Vitor Pereira... vou passar os números aqui, né? Desde a derrota contra o Santos, que foi dia 2 de fevereiro, 10 jogos, 9 vitórias e 1 empate, Neito. Nossa senhora! Jogaram muito. O Vitor Pereira não perdeu ainda na Arena. Dentro da Arena, né? E o retrospecto geral? 352 partidas, 131 vitórias pro Corinthians, 109 vitórias pro São Paulo, 112 empates. Gols, 500 pro Corinthians e 474 pro São Paulo. Uma disputa acirrada, porém o Corinthians tá na frente. O Corinthians tá na frente. Nathan, mudando o esporte, NBA. Começaram as finais. Começaram as finais das conferências, né? E, quem passou foi Celtics e Miami e o Warriors e Mavericks. Exatamente, na Conferência Oeste, Dallas e Warriors. O Warriors está vencendo por 1-0. E na Conferência Leste, está empatado Celtics e Miami, 1-1. Sim. Os jogos que vão acontecer ainda da conferência é Dallas e Warriors, hoje, às 10 horas da noite. Miami e Celtic, no sábado, às 9h30 da noite. Exatamente. E vamos mudar um pouquinho de esporte de novo. Falamos de Fórmula 1, que hoje tem GP da Espanha. Hoje não, perdão. No fim de semana tem o GP da Espanha. O Verstappen colou um pouco no Leclerc e venceu o GP de Miami.
e agora tá voltando pra disputa, né? A diferença ainda são 19 pontos, né? Se a gente considerar que são 8 pontos entre a diferença do primeiro pro segundo em cada corrida, faltam umas 3 corridas aí pro Verstappen passar o Leclerc. Isso, claro, se o Verstappen ficar em primeiro e o Leclerc ficar em segundo, né? Tá bem concorrido esse ano, por mais que não tenha o Hamilton pra correr. Pra disputar o título. Tá muito concorrido. E Passa o calendário aí, Neito. Bom, o pole será no sábado às 11 horas da manhã e a corrida será no domingo às 10 horas da manhã. Exatamente. E nessa semana, a FIA, que é basicamente a FIFA da Fórmula 1, Da Fórmula 1. Informou que não vai haver o GP da Rússia esse ano por conta da guerra. E eles não vão colocar em nenhum no lugar. Então vão ser só apenas 22 corridas. Uma menos. Porém, é bom que eles já informaram isso antes. Questão de logística. Questão de logística, os pilotos, as equipes já se preparam com isso. E sabem que tem 22 corridas pra ficar em primeiro. E, Nathan, você ainda continua com a sua opinião quem vai ser campeão? Leclerc. Cara. Olha! Verstappen. Verstappen. Verstappen vai ser campeão. Verstappen vai ser campeão. Eu ainda continuo no Leclerc. Então tá bom, Neito. Então é isso. Na tabela, tá o Leclerc em primeiro com 104 pontos e o Verstappen em segundo com 85. Neito? Infelizmente, Tá acabando o programa? tá acabando? Tá acabando. Acabou agora. Esse foi o nosso Hora dos Natans de hoje. Muito obrigado a todos que nos ouviram e sempre acompanham a gente aqui no programa. Gostaria de agradecer todo mundo que nos escutou. Gostaria de agradecer a Estela, o Doni, o Emerson, Thiago, o professor Vanderlei, o NPDA, Núcleo de Produções e Desenvolvimento Acadêmico, o CCL, Centro de Comunicação e Letras, e os tios da câmera. Muito bem lembrado, Neito. E não se esqueçam que daqui a pouco vai rolar sorteio ali no nosso Instagram, que o nosso Instagram é @RTZ_Esportes. Qual, Neita? @RTZ_Esportes e o nosso YouTube RTZ Esportes. É isso, Neito. Lembrando que o programa sairá no nosso canal do YouTube ainda hoje, então acompanhem. E é isso. Um beijo dos Neitas. Um beijo dos Neitans. Voltamos Até na próxima sexta-feira. às 5 horas da tarde.